Bom, tu já deve ter percebido que o mundo tem mudado drasticamente. Não só a natureza enlouqueceu com terremotos, ciclones, tornados onde nunca teve. Mais de 40 municípios do Rio Grande do Sul estão na rota de um ciclone subtropical que atinge a região. Segundo os meteorologistas, os ventos podem chegar a mais de 100 km por hora. O Serviço de Meteorologia Metsul apontou que a chuva que atingiu as cidades do litoral norte de São Paulo é a maior já registrada do país. A seca do Rio Negro fez Manaus decretar a situação de emergência. Essa imagem aqui já estive exatamente nesse ponto que a gente está te mostrando. É inacreditável acreditar que a situação lá agora é essa. Mas também a tecnologia tem crescido de forma assustadora. A cada 3 anos e meio a tecnologia tem dobrado. E nos próximos 20 a 30 anos muita coisa vai mudar. E não é para melhor. Se os robôs vão substituir as pessoas é uma questão muito importante. There might not be a place for everyone to have that active role in the economy. Então, nosso estudo aponta que 54% das ocupações têm alto potencial de serem automatizadas. Eu estava instalando um robô que ia tomar meu trampo, que ia tomar meu emprego. Vão ser milhões e milhões de pessoas simplesmente desnecessárias. Because what's going to happen is the robots will be able to do everything better than us. Então eu separei aqui nesse vídeo 4 coisas que vão acontecer nos próximos 20 a 30 anos que tu precisa prestar atenção, porque vai diretamente ter um efeito sobre a tua vida. Coisas que vão desde a extinção do chocolate ou da carne de porco até mesmo um novo dilúvio no planeta. Se tu tem curiosidade de saber o que vai mudar até 2040, vem comigo que eu te explico. Tu já deve ter percebido que a natureza parece que está em fúria. Chuvas, enchentes onde não existia, tornados, ciclones, terremotos, principalmente aqui na área do sul, onde a gente não era afetado, ou no Brasil em si, que a gente não era afetado, ou pelo contrário, secas aonde não existia. Além disso, o inverno não é mais inverno e o verão não é mais verão. O que está acontecendo com a natureza? Bom, as previsões mais preocupantes para os próximos 20 anos são 2. A primeira é um Ártico sem gelo. Isso ocorre quando uma área de gelo marinho é mínima, e isso vai gerar um impacto negativo no clima global, aumentando a frequência e a intensidade de tempestades e afetando o ecossistema marinho, principalmente do Ártico. Uma vez que a luz solar atingirá a cadeia alimentar do Oceano Ártico, derretendo as plataformas de gelo e ameaçando a vida dos animais como ursos polares e morsa. Todo esse gelo vai derreter e toda essa água vai ser redirecionada para algum lugar, causando enchente ou até mesmo o desaparecimento de cidades, como Veneza, por exemplo, na Itália. Mas não para aí. Além das mudanças climáticas, existe a possibilidade de um asteroide colidir com a Terra, e isso é verdade. Um asteroide chamado Apophis, do tamanho de uma pequena montanha, está em rotação em direção à Terra e a previsão de chegada é 13 de abril de 2029. Se ele atingisse a Terra, causaria um terremoto devastador. A energia cinética deste impacto seria equivalente a 750 megatons, muito maior do que qualquer bomba de hidrogênio já detonada. Modelos de simulação por computador indicam que o impacto do asteroide poderá afetar mais de 100 países, incluindo Colômbia e Venezuela, que estão em trajetória de risco. No entanto, a localização exata do impacto só será conhecida semanas ou meses antes do asteroide chegar à Terra, permitindo assim a evacuação de habitantes e diminuindo o potencial de perdas humanas. Entretanto, se o asteroide atingir oceanos como o Atlântico ou o Pacífico, isso gerará tsunamis com um potencial de destruição em uma faixa de aproximadamente 1.000 quilômetros, afetando grande parte da América do Norte, Brasil e África, ou 3.000 quilômetros no caso do Japão e 4.500 quilômetros no caso do Havaí. Esses eventos ilustram a necessidade de se preparar e monitorar isso para que a gente possa lidar com ameaças naturais que podem impactar a vida no nosso planeta, assim como já ocorreu com os dinossauros. Seria esse tsunami quase que global um novo dilúvio? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. A segunda previsão preocupante é a extinção do consumo de carne de porco, até mesmo carne de gado ou outras carnes. Por que isso? Porque a previsão é que os antibióticos,
até aproximadamente 2050 não façam mais efeito. De acordo com um estudo realizado no Reino Unido em 2016, os antibióticos estão perdendo a sua eficácia e medidas urgentes precisam ser tomadas. A resistência ao antibiótico está aumentando a uma taxa alarmante, ameaçando tornar procedimentos médicos normais, como cesarianas ou qualquer procedimento cirúrgico, seja arriscado demais. A resistência crescente a medicamentos está diretamente ligado ao uso excessivo de antibióticos e tratamentos antifúngicos para condições menores, como gripes, por exemplo. Aquela pessoa que qualquer gripe, qualquer resfriado já corre, já toma antibiótico, faz com que o corpo dela vá criando uma resistência maior ao antibiótico e quando ela precisar de verdade pode não fazer efeito. Além disso, estudos apontam que o uso de antibiótico na criação de suínos é uma prática comum. Devido às condições de criação, eles requerem esse tratamento para evitar a propagação de infecções entre os animais. Essa resistência que o porco vai adquirindo pode ser transmitida aos seres humanos por meio do consumo da carne, ampliando ainda mais o nosso problema. No Reino Unido, para te ter uma ideia, cerca de 45% de todos os antibióticos são administrados no gado. O estudo prevê que, se medidas não forem tomadas agora, o custo do fracasso dos antibióticos pode atingir uma marca incrível de 100 trilhões de dólares antes de 2050. Essa resistência ao antibiótico pode se tornar uma ameaça ainda maior para a humanidade do que o próprio câncer que temos hoje. Portanto, a gestão vegetal dos antibióticos é crucial para preservar a sua eficácia e a saúde global. E fica aí a dica para aquela pessoa que gosta de estar tomando remédio para qualquer coisinha. A não ser que seja realmente necessário com a indicação do médico, não fica tomando antibiótico por conta própria. Quando eu levo meus filhos ao pediatra, dor de garganta, gripe, ele sempre tenta, eu já sei até como é que funciona o processo, ele sempre manda dar um remedinho aqui, outro remedinho ali, e se não curar em 3 dias, retornar lá. Porque o ideal é que a criança consiga se curar daquilo dali por conta própria, que o organismo dela consiga, se em 3 dias não melhorar ou piorar, retorna lá, aí sim ele vai estar receitando o antibiótico. Isso significa que eles já estão olhando para o futuro e pensando nisso daí. Isso pode ser uma coisa muito séria. Já pensou tu não poder fazer uma cirurgia ou ficar com uma doença grave e não poder utilizar antibiótico, porque ele não vai mais fazer efeito em ti. E fica aí um alerta para o pecuarista, para o suinocultor, ficar ligado nisso daí nos próximos anos. Por quê? Uma vez começou a sair na mídia que o ovo fazia mal. O ovo ou o consumo excessivo de ovo, que não podia comer mais de 1, 2 ovos, senão fazia mal. Quando saiu essa notícia, o que aconteceu? Muitas pessoas deixaram de comer ovo ou diminuíram bastante, o consumo de ovo. Quantos criadores de galinha não foram prejudicados por causa disso? Porque saiu no jornal, se saiu no jornal, deve ser verdade. Depois de anos, os estudos mostraram que era totalmente contrário. O ovo é um dos melhores alimentos do mundo, perdendo apenas para o leite materno. Depois disso, o melhor é o ovo. Ele tem tudo que nós precisamos. E você pode comer vários ovos sem problemas. Mas daí, até tu explicar que focinho de porco não é tomada, tu já perdeu muito dinheiro. Então é importante ficar atento a isso daí, porque pode estar acontecendo campanhas aí contra o consumo de carne vermelha. E até mesmo cientistas já estão desenvolvendo carne em laboratório. Eles estão estão literalmente fazendo a carne em laboratório, carne sintética, e eles prometem que essa carne tem a mesma textura, o mesmo sabor e os mesmos nutrientes. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos 20, 30 anos. É importante ficar ligado nessa parte. Falando em campo, trago aqui a terceira previsão que tu deve prestar atenção. Não é surpreendente para ninguém que os pesticidas causam poluição do solo, da água e do ar em todo o mundo. Há uma necessidade urgente de implementar um sistema mais sustentável na agricultura, e a indústria agrícola já deu início ao processo de transformação. A tecnologia está desempenhando um papel fundamental nessa mudança, com um dos principais desafios sendo o uso excessivo de herbicidas, que fortalecem as ervas influentes à medida que mais produtos químicos são aplicados.
Esse ciclo resulta em uma poluição descontrolada. Diversas empresas de tecnologia robótica estão trabalhando ativamente em soluções para resolver esse problema. Uma dessas empresas desenvolveu um dispositivo robótico de grande porte, projetado para arrancar ervas orgânicas. Esse equipamento foi treinado usando um algoritmo de aprendizagem de máquina que analisa milhares de imagens para permitir que o robô distingua entre culturas saudáveis e ervas daninhas. Após um teste bem sucedido desses robôs em 2 fazendas na Califórnia, a equipe por trás desse projeto recebeu um investimento de aproximadamente 15 milhões de dólares para expandir e aprimorar esta tecnologia. Porém, as fazendas estão exigindo robôs de porte menor. E é aí que essas pequenas máquinas tecnologicamente avançadas, que tiveram a sua origem na tecnologia de rovers espaciais, aqueles que visitam Marte, foram apelidados de rover terrestre. Esses robôs têm um tamanho semelhante a um cortador de grama, mas com toda a tecnologia necessária para operar efetivamente em qualquer área de cultivo. Essas máquinas incorporam recursos como aprendizado de máquina e programação visual, que são idênticos aos usados nos veículos da NASA. Eles complementam essas capacidades com outros sistemas de tecnologia embarcados. Graças a esse conjunto de recursos, esses robôs coletam dados sobre a saúde de cada planta, a sua fisiologia e a resposta ao estresse. A ideia é programá-lo para monitorar o crescimento das plantas, a qualidade dos grãos e frutos, além de identificar doenças precocemente. Isso, por sua vez, permite evitar o uso excessivo de produtos químicos, um componente importante na agricultura convencional. Outro aliado que está sendo cada vez mais utilizado na agricultura são os drones. Eles desempenham diversas funções, como o monitoramento das plantações, ajudando a manter as culturas livres de sentenças de doenças ou insetos. Para te ter uma noção, um ser humano levaria 11 horas para conseguir tratar 1 acre de terra. Já os drones conseguem tratar 1000 acres de terra nas mesmas 11 horas. No futuro, essa tecnologia também será usada para analisar o solo, plantar, adubar, observar e até colher frutos e sementes, sem desperdício. Em outras palavras, robôs e drones estão cultivando o nosso alimento de uma forma mais saudável e de uma maneira totalmente eficaz e autônoma. Por que tu deve prestar atenção nessas notícias, nessas novidades? Porque vai haver novamente uma nova migração do campo para a cidade. Para te ter uma ideia, há 60 anos atrás, 80% da população vivia trabalhando no campo. Hoje, menos de 11% da nossa população está trabalhando no campo. E assim que os robôs tomarem conta do campo, porque eles vão plantar, adubar, cuidar e colher, vai haver uma nova migração. Então fica aí um alerta, para as futuras gerações. Tu que tem filho já vai estar atingindo diretamente teu filho, a não ser que ele preste atenção nisso e já comece a estudar a tecnologia para não ficar de fora. Muitos empregos do campo irão se perder e também é como diz o ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então fica aí uma ótima oportunidade de investimento. Quem quiser investir em ações de empresas desse tipo, eu acho que elas têm muito a crescer nos próximos 20 anos. E tu pode estar crescendo junto com elas. Tudo tem a sua parte ruim, tudo tem a sua parte boa. Bom, e se tudo que eu falei até agora não te assustou, mas tu gosta de chocolate, talvez isso te assuste. O nosso amado chocolate corre o risco de entrar em extinção nas próximas décadas, devido ao desafio que é plantar o cacau. A propagação de doenças fúngicas, como a vassoura de bruxa, praticamente dizimou as árvores de cacau em sua região nativa na América Central em 2010. Agora, os cientistas estão preocupados com a possibilidade dessa doença se espalhar em outras partes do mundo, ameaçando a própria planta que é a base do chocolate. Um dos maiores obstáculos que a planta de cacau enfrenta é que ela é extremamente sensível e exige condições muito específicas para ser cultivada.
incluindo temperaturas constantes que não oscilam, uma alta umidade, chuvas abundantes e um solo rico em nitrogênio, além de que ela deve ser protegida contra o vento. Atualmente, essas condições ideais são encontradas principalmente na Costa do Marfim, Gana e Indonésia, o que torna a oferta global do chocolate vulnerável a pequenas variações climáticas que a gente já viu que vai acontecer. As projeções climáticas indicam que nos próximos 30 anos podemos enfrentar um aumento da temperatura global de 3,8 graus Fahrenheit e um período de seca maior, principalmente nesses locais, o que pode diminuir ainda mais as áreas específicas para o cultivo do cacau. Essas tendências levantam a preocupante possibilidade de que o chocolate possa realmente enfrentar uma extinção, a menos que alguém faça alguma coisa a partir de agora. Uma empresa gigante do mercado do chocolate está trabalhando para solucionar esse problema, comprometendo-se em reduzir as suas emissões de gás carbono e colaborando com cientistas externos para o desenvolvimento de uma variedade de cacau geneticamente modificada, capaz de resistir a doenças e crescer em condições mais adversas. Tudo hoje está ficando geneticamente modificado. Tudo que tu come, tu já percebeu? Mas esse é assunto para um outro vídeo. Embora a ideia de viver num mundo sem chocolate possa ser desconcertante para algumas pessoas, consumir um chocolate artificial pode ser uma opção. E assim como os cientistas estão criando carne em laboratório, eles também estão tentando criar chocolate artificial em laboratório. Fica aí mais uma dica de investimento ou não. Tu pode estar investindo no chocolate porque provavelmente nos próximos 20 anos ele vai aumentar múltiplas vezes o seu valor, ou quem sabe nos próximos anos descubram aí, como eu dei aqui exemplos, soluções para esse problema e o chocolate acabe ficando mais barato. Então pode estar sendo um investimento de risco, onde tu pode ou não estar arriscando aí os teus investimentos. Bom, como todo mundo tem a curiosidade de como vai ser o futuro, eu também tive essa curiosidade, também parei para pesquisar e resolvi estar compartilhando com vocês aqui. Então espero que tu tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha valido o teu like, porque ele deu muito trabalho para estar trazendo aqui para vocês. Bom, vejo você num outro vídeo, não esquece de se inscrever se tu não é inscrito. Um grande abraço a todos e muito obrigado quem ficou até aqui.